todas! Que bom que vocês estão aqui! Vamos lá, né? Vamos para nossa live de hoje. Hoje uma convidada muito especial. Vocês estão me ouvindo? Ai, que legal que vocês vieram. Hoje tem uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, especialista em saúde mental, doutora Mariellen Freitas. A Mari já está por aqui. Vocês também estão chegando e ó, vai clicando aí, vai convidando todo o seu pessoal. Vai convidando aí todo o seu pessoal, vai dizendo que nós já estamos aqui, já estamos a postos, a equipe também está toda aí. Boa noite, vamos lá então? Hoje nós vamos conversar sobre saúde mental e perdão. Saúde mental e perdão. Por que é importante nós perdoarmos, nós trabalharmos com a questão do perdão para nós sermos mais felizes, para nós vivermos melhor, para nós termos relacionamentos mais saudáveis? Mas esse bate-papo, como eu já falei, ele vem com uma pessoa aqui muito querida, que eu já vou chamar. Deixa eu localizar a Mari aqui. Vou convidar. Pronto, já mandei o convite aí, Mari. Oi, Mari! Oi, Dri. Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo otimamente bem. A internet dá umas osciladas, né? É sempre assim quando a gente vai Ai, que entrar. maravilha, gente. Que Você tá bem, Mari? alegria. Como é que tá aí? Tô bem. Tô aqui na casa da minha mãe, em Penha. Tô animada para conversar com vocês hoje. É um prazer para mim, Dri. Sempre que você me convida, eu fico muito feliz de conversar com o pessoal. E eu vou sempre te convidar porque eu gosto muito, agora há pouco eu falei no Instagram, eu gosto muito do seu estilo de lidar com a saúde mental. A sua forma integrativa, o jeito como você conversa com os seus pacientes, com os nossos alunos do programa Família Amanhecer. Aliás, você é sucesso no programa Família Amanhecer, né? Todas Ai, as que vezes que você maravilha. vai lá. Eu amo o pessoal. Tem muitos pacientes também do programa. É muito satisfatório mesmo. Ainda mais assim, tantas pessoas hoje, né, tiraram um tempinho para falar desse assunto que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto tanto, né, de Você falar sobre ama. saúde mental. Então, a gente sabe aqui, ó, quase mais de 100 pessoas com muito em comum, né, que Numa conversar sobre saúde quinta-feira à noite, mental. o pessoal parar para assistir uma live sobre saúde mental. Ai, que É delícia, eu amo. gostoso, né? Mari, Aham. vamos lá. Se apresenta, porque sempre tem um aluno do Nova, programa né? Família Amanhecer ou um paciente seu que não me conhece, né? Ou um paciente meu que não te conhece, ou alguém que não me conhece, enfim. Se apresenta aí. Quem é a Mari, a Mariellen? Então, vamos lá. Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Mariellen, sou médica pós-graduada em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Trabalho com saúde mental e já há um tempinho, né? Moro no estado de Santa Catarina, atualmente estou por aqui, por cá e por Penha e por Camboriú. Eu sou a esposa do William, sou a mãe da Aninha, amiga da Dri, né? Sim. E acho que basicamente isso. Gosto muito de. Na verdade, eu não tenho um nicho assim de atuação específico. Atualmente trabalho tanto com homens quanto mulheres na parte de saúde mental, né? Mas a minha maior abordagem hoje é com pacientes com ansiedade e depressão. É que eu trabalho, faço meus atendimentos online também. E gosto bastante de falar sobre saúde mental no meu Instagram. Sejam sempre bem-vindas, tá? Na live de hoje, eu até convidei a Mari, a Mariellen, para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre como o perdão ou como a falta do perdão está relacionado
a questão da saúde mental. A gente acha que não, né? Que não tem nada a Tudo a ver. ver, Dri. Mas Tem fala uma tudo a coisa para ver. mim. Nos seus atendimentos, chegam Oi. muitas pessoas que contam histórias de eu guardo raiva, eu tenho ódio, eu tenho rancor. Como que é isso no dia a dia, assim, com você? Eu queria ouvir de uma especialista, de uma médica especialista em saúde mental. Como que é isso? Dri, é muito comum. Eu costumo, até estava conversando com você agora há pouco sobre isso, né? Mas as pessoas que têm algum transtorno, tanto ansiedade quanto depressão, a gente percebe que os pensamentos, assim, as distorções cognitivas, para quem tem ansiedade, elas são mais voltadas para o futuro, né? As pessoas têm medo do futuro, medo do que vai acontecer, com base nas experiências anteriores que elas tiveram, né? Mas principalmente as pessoas com uma predisposição maior a ter depressão ou que tem depressão, a gente vê assim um predomínio desses pensamentos ruminativos, né? Que a gente fala de ficar pensando muito sobre coisas que já aconteceram lá no passado, já há bastante tempo, né? E aqui quando a gente fala de perdão, né? A gente tá falando hoje a gente vai falar mais voltado para situações mais de falta, né, Dri? De Sim. falta, de escassez, de um lar que não teve tanto assim como a gente gostaria que tivesse a oferecer, não tanto agora nesse momento assuntos assim mais delicados, mas eu vejo sim, Dri, e impacta de uma forma muito importante a vida das pessoas, porque as pessoas elas ficam presas naquele passado, no que aconteceu e deixam de viver o presente. Ô Maria, é bem estranho isso, porque eu trabalho muito com a parte emocional e você trabalha muito com a parte mental. Incrivelmente falando, ambas se unem, né? Emoção com mente. Só que as pessoas acham que é a mesma coisa, saúde mental e saúde emocional é a mesma coisa. Então eu sempre falo para eles, quando você quer cuidar da mente, você vai procurar um especialista, um médico, um psiquiatra, alguém que cuide da parte mental. Esse especialista, né, no caso, por exemplo, você que é médica, você analisa, faz testes e olha lá se está tudo funcionando, se está tudo ok. Se está tudo lá, o tic-tac, se está funcionando. Se não está meio fora de prumo. Para considerar essa pessoa normal ou não. Então, quem dá esse laudo é o especialista da saúde mental. E aí, muitas vezes, você diz assim: olha, então, para melhorar isso, eu vou te passar o medicamento X, Y, Z. E você vai ter que fazer terapia. É aí que eu quero que as pessoas entendam. O especialista em saúde emocional é o psicólogo, é o terapeuta, às vezes para mudar hábito é o coach, mas as pessoas precisam parar, Mari. Precisam parar de ter preconceito com ir ao médico especialista da mente. Porque assim, ó, quando você tem um problema no dente, você vai ao dentista. Quando você tem algum problema ginecológico, você vai, as mulheres vão ao ginecologista, né? E os homens, eles vão ao urologista. Quando tem um problema na coluna, uma dor, travei a coluna, quebrei o pé, eu vou ao ortopedista. Quando eu trago algumas questões ligadas a rancor, a raiva, a ódio, que eu tratei na terapia, mas a terapia sozinha não está dando conta. Então, eu tenho que procurar especialista em saúde mental para ver como isso afeta. Quais são as principais doenças, Mari, assim, que você percebe que mais traz esses sentimentos e essas emoções negativas, como raiva, rancor, ressentimento? Quais são? Olha, Dri, o que eu queria deixar assim para o pessoal, né, para eles saberem. Profissional que cuida da mente, o médico, o especialista em saúde mental, o psiquiatra, ele é o profissional que vai avaliar como que essa pessoa, esse indivíduo, ele tem lidado com o momento
atual da vida em que ele está vivendo, né? Se ele está passando por um processo, por uma situação, vamos supor, está vivendo um período de separação, alguma coisa assim, né? Se ele está lidando com aquilo de forma esperada, né? O sofrimento ali está de uma maneira esperada, como se espera quando a gente está vivendo por um processo dessa forma. Também quando o sofrimento, quando não existe nenhuma situação que explicaria melhor essa situação, né? Que aí a gente fala do adoecimento mesmo da mente, né? Sim. Que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando eles começam, os nossos pensamentos a se comportar assim de uma forma distorcida, eles não funcionam como deveria, eles estão num patamar ali mais negativo, a gente tem a predisposição, sim, de acabar adoecendo. E as principais condições que a gente observa, principalmente a depressão, né? Ansiedade. Também, assim, algumas situações que são situações mais traumáticas que a pessoa viveu ali na infância, alguma situação mais drástica, assim, como um abuso, algo assim, né? Sim. A gente fala do é como se o TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático, que pode levar essa pessoa a um adoecimento ali que traz um prejuízo significativo, né? Então, assim, o que a gente vê mais envolvido com as emoções, com a forma como a gente lida com o sofrimento, com as nossas crenças limitantes, né? Enfim, a gente observa esses transtornos aí que eu falei para você. Outros transtornos também, que aí a gente vê uma relação, claro, tem uma relação do ambiente que a pessoa vive, porque muitas vezes a pessoa vive num bom ambiente, é apropriado para que ela se desenvolva com o seu maior potencial aí humano, ela pode ser que não desenvolva nenhum transtorno, nenhuma condição. Mas é claro que a genética influencia bastante e muitas vezes, assim, mesmo num ambiente acolhedor, apropriado, a pessoa vai adoecer, né? Isso por conta da Aham. genética, porque os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Mas também pode cursar com pensamentos negativos também, né? O transtorno bipolar, por exemplo, na fase depressiva, né? A pessoa pode cursar ali com pensamentos mais negativos, com sentimentos de menos-valia, enfim. Todos os transtornos, eles podem cursar com algum grau de afetação, assim, dessa parte emocional, né? Mas o que a gente vê que tem uma relação mais próxima são esses transtornos aí que eu falei para você. Ô Mari, é bem interessante o que você disse, porque assim, a raiva, ela é uma resposta emocional natural. Eu gosto Exatamente. muito de citar o filme Divertidamente para explicar a raiva. Porque a raiva ela é um sentimento básico. E a raiva é natural do ser humano. Você, às vezes, quando você passa por uma irritação, né, você sai aí e tá indo para Camboriú, sai de Penha e vai para Camboriú, tá aquele trânsito, você tava super feliz, mas quando você vira assim, aquele engarrafamento, vem aquele sentimento de raiva. Ai, gente, não é possível, né? Ou você tá voltando de Camboriú para Penha, querendo chegar logo para ver sua mãe, então te dá aquela irritação, aquela indignação. Você fala, ai, gente, não é possível, todo mundo decidiu sair Viajar no mesmo agora, horário. no mesmo horário. Então, a raiva, ela é um sentimento comum. Ela é um sentimento básico. Então, assim, ai, não tem como sentir raiva. Esquece, você vai sentir raiva. Por quê? Porque a raiva é um sentimento que até protege. Travou a imagem? Tá travando para vocês? Qual? Vê aí, tá travando e fala pra gente. A raiva, ela é um sentimento desencadeado por uma frustração, por uma injustiça. Só que é interessante que a raiva, ela é uma alerta. Ela é uma alerta de uma situação que precisa ser corrigida. O que eu achei interessante? Que quando você sente raiva e você não trata, isso escala para o ressentimento. Então, aquilo que era normal,
você sentia raiva, você já ficou ressentida. Você já levou pro coração. E você começa a cultivar isso. E aí começam a relação com os problemas mentais, né? Com as doenças mentais. Porque o ressentimento, ele não é algo normal ali. E muitas vezes, esse ressentimento, ele não é nem real. Porque nos transtornos, é muito comum as pessoas criarem coisas que não existem, não é? Exatamente. Como você disse, Dri, às vezes quando a gente é normal, gente, a gente passar por alguma situação no nosso dia a dia, a gente sentir raiva, isso é humano, né? Uma emoção genuína. A gente ficar triste, ficar chateado com alguma coisa, né? Alguém falou alguma coisa pra gente, ficou chateado. A questão é a forma como a gente lida com isso, né? Que às vezes pode ser que a gente não disponha de tantas ferramentas, né? E aí, às vezes, a gente precisa do auxílio de um profissional, de um psicólogo, terapeuta, um serviço de coaching, né? Que para aprender a lidar melhor com algumas situações e desenvolver mesmo ferramentas, porque a gente não nasce sabendo as coisas, tá, pessoal? E isso que você falou é muito importante, porque se a gente deixa um sentimento como a raiva, ela perpetuar, pode passar a pessoa a ter o ressentimento, né? E a gente sabe Pode. que o ressentimento, ele é, sim, um fator de risco para o adoecimento mental e para o adoecimento físico. Então, quando a gente acaba levando, trazendo com a gente esse ressentimento, a gente não perdoa, é como se a gente estivesse revivendo, estivesse muito próximo da gente o tempo todo aquele trauma, aquela situação que já aconteceu, e a gente vive o tempo todo revivendo aquilo. Então, cada lembrança reforça um circuito cerebral da nossa dor emocional, né? E isso se chama, a gente conhece como ruminação, né? Então, quando a gente rumina, a gente fica mais. Essa emoção ela fica mais viva dentro da gente. Quando a gente dedica esse tempo a essa emoção. E parece que o que aconteceu, que às vezes aconteceu lá atrás, aconteceu lá no passado, tem 5, Isso. 10, 15 anos, está acontecendo ainda hoje, está acontecendo agora, só que você está vivendo num outro momento da sua vida, né? Então, e aí vem, né? O excesso de ressentimento pode levar a depressão, né? A gente começar a ruminar demais o passado, ter esse excesso do passado presente na nossa vida, com essas lembranças o tempo todo ali negativas, né? Então, a mente, ela começa a trazer para ela um papel que já não deveria mais, um momento que já não deveria mais ser ocupado na vida, né? Isso é legal que você está dizendo, porque ressentimento, ressentir, é sentir duas vezes. Eu sinto duas vezes. E é muito estranho porque, assim, primeiro você sente raiva. Está numa situação, por exemplo, vamos pensar que nós somos amigas e aí você teve uma atitude comigo e eu senti raiva. Ok, a raiva não tem noção de tempo, né? Não, ela não tem. Só que, na verdade, a raiva deveria passar. Por quê? Porque a raiva é um sentimento, frustrei, passou, ok. Só que a raiva se transforma em ressentimento, sentiu duas vezes. Aí eu pego esse sentimento, Mari, de ressentir duas vezes, eu vou acumulando. Então, olha, era raiva que passou por ressentimento. Então eu fui acumulando. Esse ressentimento acumulado, ele vira o rancor. Ele vira o rancor. Então, o que é o rancor? O rancor, ele é um acúmulo de raiva. Olha como a pessoa vai ficando adoecida. Então, era só raiva, é só uma raiva. Aí virou ressentimento. Aí acumulou esse ressentimento. Virou rancor. Aí o ressentimento, ele é um estágio inicial do rancor. Aí virou rancor, a pessoa tá lá rancorosa, isso vai prejudicar demais. Só que daí piora. Olha que louco. É aquela pessoa rancorosa, rancorosa, tudo aquele rancor vai ficando petrificado. E aí chega no estágio pior.
que é o ódio, que é quando você tem aversão. Então, olha como isso é perigoso. A raiva que virou ressentimento, o ressentimento que vira rancor e o rancor que vira ódio. Uhum. E como isso afeta a família, Mário? Porque a gente fala muito de famílias disfuncionais. Então, famílias que trazem essa sistemática adoecida de rancor. Filho que não fala com o pai, pai que não fala com a nora, a sogra que não fala com o genro, a mãe que não perdoa. Como que é isso, esse adoecimento? Dri, interessante você falar isso, né? Do excesso de sentir o ressentimento, ficar sentindo aquilo várias vezes, o rancor, né? Tudo isso, gente, parece besteira, tá? Mas aquilo que a gente escuta, aquele clichêzão, né? De tomar veneno esperando que o outro morra, é basicamente isso, tá, gente? Porque tudo isso, como você tá sentindo aquilo o tempo todo, aquela emoção tá muito forte para você, você tá reforçando aquilo. É como se você tivesse o tempo todo passando por aquele estresse. E quem que é o hormônio do estresse? É o cortisol. O cortisol ele fica elevadíssimo nessa pessoa, né? O hormônio do estresse. Aí o cortisol elevado aumenta a adrenalina, né? Leva a pressão alta, leva a descontrole, ter crise de pânico, crise de ansiedade, a pessoa baixa a imunidade, tem o maior risco cardiovascular, mais risco de adoecer, né, de infartar. Então, o rancor, gente, ele adoece, não adoece só a mente da gente, não. Adoece o corpo da gente também, né? E o que eu vejo, assim, né, essa questão das famílias, principalmente. As famílias, em geral, que tem algum comportamento assim mais Disfuncional. disfuncional, a gente observa que não é um padrão ali isolado da sua geração, né? Ah, a minha geração foi desfavorecida e aí eu tive infelizmente não tive o privilégio de vir, né, de uma família bem estruturada, enfim. Mas se a gente for olhar, investigar ali aquela família, aquela desestruturação não é só daquele momento, daquela geração. Aquilo vem de várias gerações, né? Vem. Então, é aquilo, gente. Ninguém dá assim o que não tem, né? Então, como que a gente vai guardar rancor? A gente vai cobrar de uma pessoa que ela seja 100%, 85%, 90% com a gente, se de repente ela às vezes recebeu menos, né, do que nós mesmos, E né? cada um só dá o que tem, né? Exatamente. Cada um só dá o que tem. Eu acho muito interessante essa frase, porque cabe às gerações que vêm depois ter essa percepção através do autoconhecimento para daí entender que as pessoas falam assim: eu não vou perdoar minha mãe, eu não vou perdoar meu pai, eu não vou perdoar. E elas esquecem que o perdão não é para o outro. O Bom. perdão é para que ela possa seguir de uma forma mais leve. Então, eu gostei muito da metáfora que você trouxe. É como se você, a raiva, o rancor, o ressentimento, o ódio, até as pessoas falam assim: a vingança é um prato que se come frio. Olha que Mas tá loucura é quente, viu, isso, gente? Porque você tá remoendo aquilo, você não tá é? com aquilo quente dentro de você, não tá Tá frio, não. quente. Porque as pessoas, elas esperam anos para se vingar. Então, imagina o quanto você guardou dentro de você. Então, assim, algo que aconteceu há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e que a pessoa fala: estou vingada. A vingança é um prato que se come frio. Gente, Essa é frase é isso mesmo. horrível. Porque imagina o tempo que essa pessoa guardou esse ódio para esperar a vingança acontecer. Imagina o E, quanto esse cérebro está adoecido. eu vejo assim, Dri, né? A gente vai entrar nessa pauta, mas antes de entrar nessa pauta, eu queria que você
falasse para eles assim, né? Que eu vejo muita confusão, assim. A diferença, por exemplo, do perdão com a reconciliação. Você consegue ver essa diferença e que às vezes barra muito a pessoa, ela fica carregando aquele sentimento ruim, só que ela não se deu conta que existe diferença disso. Ô Mari, é bem interessante isso, né? Você me fez lembrar, e eu sou muito vulnerável com relação a isso. Eu sou muito vulnerável. Eu aprendi, fui aprendendo a ser vulnerável, então para mim não vai ser problema nenhum falar sobre isso, porque eu quero falar um pouco sobre mim. Eu já fui muito imatura. Eu venho, a minha criança interior, não que eu não seja em alguns momentos ainda, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele só termina quando a gente morre. Então eu tenho uma longa caminhada de mudança. Mas eu vou falar daquilo que eu já consegui mudar. Foi interessante que em alguns ambientes que eu transitei, na minha imaturidade, eu tive um posicionamento ruim no trabalho, com alguns amigos, com alguns familiares. E é claro que aquilo que você planta quando você não tem autoconhecimento, quando você é imaturo, quando você tem ciúmes, quando você é birrento, quando você é mimado, aquilo que você planta nos relacionamentos é aquilo que você vai colher. A gente precisa ter essa percepção, sair do vitimismo. E aí é interessante a pergunta que você me fez, porque eu estou lembrando de algo relacionado a mim. As pessoas, muitas pessoas que eu tive essa velha Adriana, da forma como eu fui, da forma como eu era, muitas pessoas me perdoaram. Eu sinto isso. Elas me perdoaram, mas elas não se reconciliaram mais comigo. Por quê? Porque o perdão ele é uma virtude. É uma virtude linda. É uma virtude linda o perdão. Então as pessoas perdoam. Mas, Mari, sabe o que a gente às vezes espera? A gente espera reconciliação. E aí, reconciliar é reviver com a pessoa, é ter mais contato com ela, é voltar a ter aquele contato antigo. E isso não vai acontecer. Tem algumas amizades que eu sinto que elas me perdoaram por aquele momento de maturidade, de infantilidade, ok. Mas a amizade não voltou mais a ser da mesma forma. Assim como tem amizades que depois ficaram fortalecidas. Então, qual é a diferença? Perdoar é esquecer, é não doer mais. Eu vejo aquela pessoa me vê, tá tudo bem, a gente consegue até, por exemplo, eu vou para Camboriú, eu vou para Penha, eu vou para Camboriú, e a gente tem uma amiga em comum. E você sabe que teve um trelelê entre nós. E justamente na época que eu combinei com você, essa sua amiga, que é sua amiga mesmo, que já não é mais tão amiga minha, mas a gente já se desculpou, então a gente pode conversar, todo mundo junto. Só que às vezes não vai dar, Mari, para a gente passar o dia inteiro no Beto Carreiro e depois ir jantar na sua casa junto. Por quê? Porque não tem reconciliação. Não tem mais clima, né, Não Adri? tem mais Assim. clima. Não Uhum. tem mais conexão. Rompeu. Mas assim, a gente guardou ressentimento? Não. Guardou raiva? Não. Mas perdeu a conexão. Então, perdoar é uma coisa. Reconectar é uma outra coisa. E aí eu vou usar uma frase que vai doer. Amigo, quem entra na sua casa, quem sabe da sua vida, quem divide as coisas com você, você escolhe. É uma escolha. Então, às vezes, não vai ter reconciliação, mas vai ter perdão. E já não tá Isso. bom, Mari? Muito bom, porque assim, ó, o perdão é algo mais interno, assim, sabe? Às vezes a pessoa nem precisa saber que você perdoou ela, Não né? é? É algo que você resolveu com você mesmo. Olha, eu resolvi que eu vou perdoar minha mãe porque, bom, ela não foi muito atenciosa comigo, não foi assim como eu gostaria que ela tivesse sido, ela não tinha paciência comigo.
Mas eu entendo que ela não tinha assim inteligência emocional. Eu hoje sou mãe, eu também sei que não é fácil lidar com o filho. Às vezes a gente não tem assim tanta ferramenta para lidar com a situação. Então, a gente tem ali talvez um bom contato, né? A gente conversa, Sim. mas eu tenho aquele hábito de ficar remoendo aquela situação, jogando aquilo na cara dela, falando aquilo, né? Então, será que isso faz sentido? Será que eu não estou aumentando o meu próprio cortisol, a minha adrenalina, e na verdade não Será que estou vale a resolvendo pena? nada? Vou ficar ansioso, com crise de pânico, vou ficar deprimido, com excesso de ruminação, de pensamento do passado. Mas assim, a gente perdoar é como se você olhasse para aquela pessoa com uma compreensão, tentando compreender o que aconteceu, né? Dando ali as justificativas e aquilo que a Adri disse, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, muitas vezes, vem o buraco é lá embaixo, né, Adri? É mais embaixo. É, e assim, tem essa questão, às vezes você vai compreender, porque também tem um outro adoecimento mental, e você vai falar também um pouco sobre isso, que é assim, às vezes a gente fica tentando compreender, tentando entender o porquê que o outro fez, por que o outro agiu daquela forma. E essa compreensão, talvez a gente não vai ter, Mari. Se eu ficar esperando Isso. entender por que o outro se comportou daquela maneira, talvez eu não perdoe nunca o outro. Por Nunca. quê? Porque é dele. Ó, quer ver um exemplo? Você vai falar muito sobre isso, fala muito bem sobre isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma mãe narcisista, Uhum, ou um pai narcisista, ou uma pessoa que convive com alguém que tem um borderline, por exemplo. As uhum. atitudes dessas pessoas, elas têm um transtorno. E, então, muitas vezes, o jeito como essa pessoa vai me tratar, talvez eu entenda lá na frente que a minha mãe só me tratava assim porque ela tinha um transtorno, ela era bipolar, ou ela tinha o borderline, ela era narcisista. E ela não recebeu o tratamento, porque naquela época pouco se Exatamente. falava sobre transtornos, né? Hoje em dia a gente tem a oportunidade de aprender mais sobre saúde mental, sobre lidar com as nossas emoções, tem a chance de amadurecer emocionalmente, coisa que há pouco, não é muito tempo não, gente. Há pouco tempo atrás não existia isso de live, da gente conversar abertamente sobre esses assuntos, né? As pessoas saberem sobre isso. Isso existe hoje. Antigamente era para uma quantidade ali seleta de pessoas que tinham acesso a esse tipo de informação, E né? todo mundo que ia no especialista da mente era doido, né? As pessoas Não tinham era essa. assim? É só aquela situação mais trágica mesmo, né? Que aí levava a pessoa a procurar ajuda. E quando a gente tem essa percepção de que ninguém deve nada pra gente, assim, né? Que as pessoas deram pra gente o que elas tinham dentro da possibilidade que elas tinham, a gente sai de uma posição, né, Dri, que eu considero assim, que é uma das posições que mais atrapalham a pessoa na prosperidade, nos Verdade, relacionamentos, mãe. no afeto, em ser feliz, na autoestima, que é a posição de vítima, né? Infelizmente, Eu quando a acredito. gente fica nessa situação de ficar sempre voltando nesses assuntos, ressentido, sempre mexendo nessa ferida, com aquela sensação de que alguém deve alguma coisa pra gente, né? A gente, sem querer, acaba não ocupando a posição de protagonista da nossa vida e ocupando uma posição de vítima. E, Sim. infelizmente, a gente acaba por perder, assim, o nosso potencial máximo que a gente poderia viver, né? A gente poderia ter muito mais abundância, prosperidade, melhores relacionamentos, a gente poderia ter muito mais paz, né, se a gente deixasse essa posição de vítima e atribuísse uma posição de protagonista da nossa vida, do nosso presente, do nosso futuro, e que ninguém deve assim nada pra gente, né? A gente tá aonde a gente deveria estar mesmo, né? Mesmo as situações ruins que aconteceram com a gente,
tiveram consequências ruins, às vezes feridas que doem, que trazem sofrimento, mas também muitas das nossas boas características, elas podem ter saído ali de alguma dificuldade, né? Que a gente teve e que a gente foi tendo que se moldar e que a gente foi tendo que ressignificar. Então, a palavra, Dri, é ressignificação, né? O que de Lindo, bom Mari. eu tirei disso de ruim que me aconteceu? Qual foi a experiência? Né? Seja uma experiência para lidar melhor com os meus filhos, para aconselhar melhor outras pessoas. Hoje eu tenho uma facilidade para entender, para ter uma compreensão melhor dos meus sentimentos, ou mesmo eu aprendi a ser mais resiliente, mais forte. Eu sofri bastante quando eu era mais jovem. Eu consegui conquistar coisas que essas pessoas não conseguiram. Que lindo. É, então, vamos deixar essa tarefinha assim, gente, para vocês. O que o meu trauma do passado, a situação ruim que me aconteceu, o que que eu aprendi com isso? O que que Legal. eu posso usar isso, né? A meu favor. A meu favor. Já que não tem como eu consertar o que aconteceu, o que passou, passou, como eu posso usar isso, ressignificar isso? Esse insight eu queria deixar para vocês. A Solange aqui, ó, perguntou: a boa convivência também não é possível? A boa convivência é possível na reconciliação de acordo com a resiliência que você, Solange, nossos estão aqui hoje com a gente, com a resiliência que você tenha. Se você tem essa capacidade, se você consegue ter essa convivência novamente com essa pessoa, isso depende de você e depende da pessoa também, tá? Mas o foco principal é a reconciliação nem sempre vai ser possível por inúmeros fatores, mas o foco, se a reconciliação não é possível, é o perdão. Essa construção interna, esse olhar interno para você, né, de tentar alcançar essa compreensão para se libertar e sair dessa posição de vítima. Ai, que coisa linda, Mari. Eu acho fantástico como você lida com os seus pacientes, né? E com os nossos seguidores, as dicas que você dá. Essa sua maneira integrativa de olhar para a mente e trazer essa responsabilidade. Eu falava na live de hoje, no amanhecer, que tem duas pessoas que são muito difíceis de perdoarem. A pessoa que é esquiva, que ela sempre atribui para o outro, é sempre culpa do outro. Sempre culpa do outro. E a pessoa que é exatamente como você falou, vítima. Então ela se coloca, sabe, no banco de coitadinha, no banco de réu. Então, assim, ninguém gosta de mim. Ai, ninguém. Ai, estão fazendo mal, tem mania de perseguição. Então, isso também faz com que a autoestima, a capacidade de perdoar, a capacidade de se auto-olhar e de se reconciliar consigo mesmo seja muito mais difícil. Exatamente, Dri. E assim, a gente acaba colocando uma energia muito grande naquele sentimento, e isso atrapalha a gente de colocar a energia positiva em outros sentimentos, né? A gente não consegue ter um fluxo de sentimentos que como que eu posso dizer? Vão de encontro com a pessoa que a gente gostaria de ser, né? Então, fica como se fosse uma âncora ali, atrapalhando a sua vida, atrapalhando você a crescer e ser a pessoa que você gostaria de ser, né? Às vezes está faltando só isso para você poder se libertar e poder ter a vida que você gostaria de ter, né? Isso é muito forte, Mari. E assim, sabe, algo que é muito importante: o perdão é pra gente. O perdão é para você que está escutando aí essa live, que está assistindo. O perdão é para você. Então, quando a gente fala, não perdoa meu pai, não perdoa meu pai, tem uma frase que eu escutei esse final de semana, Lázaro e eu, nós tivemos num curso de inteligência emocional bem profunda,
E foi bem interessante que eu aprendi uma frase que foi muito significativa. Não morra devendo nada para ninguém. E eu não estou falando de dinheiro. Não morra devendo nada para ninguém. Foi uma das frases muito significativas. Porque, às vezes, a gente protela para perdoar, para soltar. É muito interessante. Tem vários médicos que falam que, em determinados momentos, os pacientes terminais não morre, não morre, não morre, tá lá, terminal na UTI, e terminal, e aquela coisa, aquela angústia, os médicos, olha, não tem jeito, mas a pessoa não vai. E aí, chama os filhos. Vem aquele filho amado, pai, mãe, né? Aquela coisa toda. Vem o outro, e aí aquele que guardava ódio do pai, que guardava ressentimento, não quer vir. E o pai vai ficando ali. 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, até que a família convence a pessoa a ir lá. E quando a pessoa vai, Ela, ó, a pessoa falece, não é? aham, Já é escutou essas verdade, histórias? parece que a pessoa tava só esperando, né, aquele perdão, aquela reconciliação, né? Entendi. Para quem, né, para quem gosta da Bíblia, por exemplo, né, eu gosto muito. Tem um texto, agora eu não estou lembrando qual, mas diz que quando a gente tem algum assunto para resolver com o nosso irmão, a gente tem que resolver logo, né? Resolver no Não mesmo é? dia ali. Isso é muito bom, porque às vezes não vai ser a mesma coisa a relação com o nosso próximo, né, com o nosso irmão. Mas a gente resolver aquela situação, a gente consegue viver em harmonia, a gente consegue ter uma boa convivência com as pessoas, ainda que não seja mais, de repente, Ideal. aquela mesma sensação de antes, de você ter aquela conexão com aquela pessoa, né? Mas é basicamente isso, é virar uma página, levantar ali a cabeça e deixar essa situação ali, resolver aquela situação, né? A Osanira colocou aqui, né? Mas e se a perseguição é real? Às vezes é real mesmo. Nós não estamos dizendo aqui que tudo são flores. Tem pessoas que vão te perseguir mesmo. E ninguém está dizendo aqui que uma pessoa que te fere, que você precisa amar. Que uma pessoa que te trata mal, que você precisa ter um convívio com ela. E quando você entende, Osanira, essa questão da perseguição, você precisa ver até que ponto você, às vezes, não precisa mudar de casa, às vezes você. Cada situação é uma situação, então fica muito vago também eu te dar a resposta aqui. Né? Porque Isso, às vezes é seu marido, é sua esposa que te persegue, ou é teu pai, ou é tua mãe. E a gente isso, precisa investigar, né, Mari, se essa isso. perseguição que é real não é de uma mãe que está adoecida mentalmente, Isso. É porque a pessoa que está adoecida, ela tem uma percepção bem distorcida dela da mesma e do realidade. outro, né? Então, algo que a gente também tem que entender, mesmo que exista uma situação real de perseguição, como que eu estou lidando com isso? A importância que eu estou dando para isso, né? Isso era para eu dar toda essa importância? E as outras áreas da minha vida? Eu estou dando o mesmo olhar que eu estou dando para essa situação? Né? Porque às vezes pode ser uma perseguição para outra pessoa, mas algo que você já resolveu dentro de você. Então, tudo bem o que a outra pessoa pensa, né? Agora, a forma como eu lido é diferente, né? Eu não vou querer adoecer, né, por conta disso. Né? Isso é Isso é a muito forma como a gente interessante. lida. Ô Mari, tem uma outra questão também, até respondendo aí para o Zanira, que são aquelas pessoas que são dependentes emocionais, que têm uma dependência emocional. Então, a dependência emocional também, ela precisa ser tratada, que é o inverso. Às vezes a pessoa está sinalizando para você, por exemplo, que ela te perdoou, mas ela não quer mais conviver com você. Tá bom, te perdoo, mas eu não quero mais conviver com você. Nossa amizade foi até aqui.
tá bom? E aí, como nós sofremos às vezes rejeição ou sofreu abandono, o que que nós fazemos? Vamos stalkear a pessoa. Ficar stalkeando. Onde que a Mari tá? Com quem ela tá? Tá com Bianca? O que que ela tá fazendo? Não é assim? Aham. Ou a gente vai ficar se arrastando naquela amizade, se arrastando naquele relacionamento, se arrastando de uma forma num lugar Que que não já não. pertence a gente, né? Exatamente. Então, Zanira, a gente também precisa ver isso, sabe? Assim, soltou. E se soltou também, se você perdoou, por que não privilegiar essa pessoa? Porque essa pessoa, olha, eu perdoei, mas ela nunca mais vai ter um cargo aqui. Perdoar, eu perdoei, mas ela nunca mais vai ter uma oportunidade. Por quê? Se você talvez ainda persegue, se você ainda quer se vingar, será que você perdoou mesmo? Exatamente. É uma atitude de quem ainda não tá com tudo resolvido dentro de si mesmo, né? A gente também, assim, tem que ter claro isso. É igual a que a gente conversou agora. É a questão da reconciliação e do perdão. Então, a reconciliação a gente depende do outro, né? E nem sempre isso vai ser possível, entendeu? Porque depende do outro querer também se reconciliar com você. Então, resolva as coisas internamente, com o perdão, que é algo que depende apenas de você e que não depende, do outro, entendeu? Que legal, Mari. Ô, Mari, eu já quero aproveitar que você está aqui, porque o pessoal quer, eles querem que você fale sobre algumas doenças que impedem, às vezes, as pessoas de viverem de uma maneira mais harmoniosa. Então, eles querem um bate-papo contigo sobre borderline, sobre narcisismo, sobre os transtornos obsessivos compulsivos, sobre depressão. Eles querem uma aula com você, vários deles pediram aqui, uma aula sobre como esses transtornos, muitas vezes, eles impedem que a pessoa perdoe. Ou como esses transtornos, por exemplo, eles levam a gente a um adoecimento mental mesmo. E como lidar com uma pessoa narcisista? Como lidar com uma pessoa que tem transtorno de borderline? E aí eu quero te fazer um convite ao vivo e a cores. Você pensou que você fosse escapar, né? Eu quero convidar você, Mari, para vir para o programa Família Amanhecer no sábado, dia 30. Sem ser sábado agora, que é dia 23, uma semana depois, no sábado, dia 30. Quero convidar você para fazer um workshop lá pro pessoal da Família Amanhecer. Você Legal. topa? Topo, topo. Vamos fazer esse workshop. Eu falei que ia te convidar ao vivo. Danada. Primeiro Ai, eu te sondei para ver se você tinha dia 30 livre. Quando você falou, não, eu tenho dia 30 livre, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou convidar essa pessoinha que está aqui, né, doutora Mariane Freitas, que tem uma agenda louca com os pacientes dela, que fica aí. Gente, eu não sei como essa mulher dá conta de atender Deus. tanta gente. Eu queria saber qual é o segredo. Mas olha, eu quero falar para vocês, nós vamos divulgar o horário. Eu só vou ver com a Mari se vai ser melhor no período da manhã ou no período da tarde. E a Mari vai dar aquela aula que vocês pediram sobre borderline, sobre narcisismo, sobre depressão. Ela vai explicar em detalhes para vocês cada uma, cada um desses transtornos, dessas doenças. Eu não vou nem falar porque eu vou falar errado, tá bom? Ô Mari, e aí a Muito gente bom. podia fazer uma parte, né? De repente um e-book que pudesse ajudar. O que você acha? Eu acho que sim, porque daí quem tiver alguma condição específica ou tiver algum familiar querido que tem alguma condição específica, pode Com se umas beneficiar dicas. mais, né, desse material, né? Então, perfeito. A gente vai fazer um bate-papo, um workshop sobre as principais doenças aí,
Olha lá, o pessoal colocou, será ótimo aprender com essa doutora linda. Ai, Não querida, vai ser legal, gente? muito Primeiro que a legal. Mari fala de um jeito. Mari, eu gosto muito do seu jeito simples de explicar. Ai, que bom, fico Gosto. feliz, que ótimo. É de um jeito que a gente entende, sabe? Porque, assim, não é uma crítica, existem especialistas de doença mental, mas do jeito como você fala, a gente consegue perceber, fica muito tranquilo. Então, por Ai, isso que eu sempre te convido, tá? muito bom, muito bom. Então, ó, nós já estamos combinando dia 30. Dri, deixa a Mari Game. Deixa, traduz aí. Traduz pra gente, Alexandra. Eu acho que não sei o que é esse game aí. Será que é no jogo o tempo inteiro com a gente? Ela deveria vir aqui uma vez por mês para bater um papo com a gente. É isso que ela deveria, né? Mas lá no amanhecer, nós vamos fazer a live com a doutora Marielle no dia 30. Ela vai dar uma aula. Então, como vai ser uma aula, nós vamos fazer pela Zoom, pela plataforma Zoom, tá? É simples o jeito dela de falar, né? Mas vai ser uma aula aberta. Vai ser no sábado, dia 30, uma aula aberta para todo mundo que vocês quiserem. Então, nós já vamos começar a divulgar para vocês. Deixa eu passar o final de semana. Virou a semana, a gente começa a divulgar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai divulgar. Tá? E, olha lá, o pessoal tá falando, ai, que vontade de falar. Lá vocês vão poder falar. Lá vocês vão poder fazer perguntas ao vivo. Olha, Mari, que elogio. Gostei muito Ai, da que consulta legal. que tive com ela, com meu filho John. Olha, Querida, Mari, meu paciente querido, lembro do meu paciente. que legal, Mari. Mari, palavras finais depois de dizer sim pro workshop do dia 30, pega a laço aí na agenda, Pega no pulo, né? no pulo. Palavras finais, minha querida. Qual é a Então, dica que você gente. deixa aí pro O pessoal? que eu queria deixar assim para vocês, né, é sobre aquilo que a gente conversou, principalmente para a gente poder tomar a nossa posição como protagonistas da nossa vida, ter essa compreensão de que o passado já foi, que as pessoas não devem nada para nós, como, enfim, e que a gente não nasceu para ser prisioneiro do nosso passado, né? A gente merece dar essa oportunidade para nós mesmos, né? É, de ressignificar tudo o que aconteceu, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a dor, né? E então, quando a gente perdoa, a gente acha que a gente está fazendo um favor para outra pessoa, quando Sim, na verdade é um movimento interno para beneficiar nós mesmos, né? Às vezes a pessoa nem vai saber que foi perdoada, né? Então, sim. dessa forma você se torna protagonista da sua própria vida e talvez é isso que está faltando, para você poder ter o seu maior potencial humano e melhorar os seus relacionamentos, ter prosperidade, conseguir ter uma melhora da sua autoestima. Então é isso, gente. Esse recado que eu queria deixar para vocês. Que legal. Ó, vou deixar alguns recadinhos aqui, tá? Inscrições abertas para a turma de número 42 do programa Família Amanhecer. E nós vamos, na turma 42, nós vamos falar só sobre perdão, tá bom? Na turma 42, nós vamos falar só sobre perdão. E aí, se você fizer a inscrição da turma 42, no sábado agora, você vai poder participar de um mini curso comigo. Eu estou chamando de 3 R's, Mari, os 3 R's do perdão. Mas só vai saber o que são esses 3 R's quem fizer a Ai, eu já quero inscrição. saber, hein, Dri? Mas Quero eu vou mandar saber. o convite para ti já. À Hum, tarde, sábado, agora dia 23, às delícia. 14h30, eu vou falar sobre os 3 R's do perdão. Então, anotem aí, ó. Primeiro, inscrições abertas para a turma de número 42. Vocês podem fazer a inscrição até amanhã, tá? Sábado à tarde, às 14h30, no dia 23, vocês vão ter uma aula comigo sobre os 3 R's do perdão. Domingo de manhã, aula aberta. Vocês podem convidar quem vocês quiserem. Eu vou explicar o que é o perdão. E no dia 30,
Tudo sobre doenças da mente com a Muito bom. Marielle. Teve alguém que tirou print, será, da nossa Ah, aula? peraí, deixa eu tirar aqui os comentários. Ótimo, peraí. Deixa eu tirar os Tira comentários aqui. print. Deixa eu ver se eu consigo, porque se eu não. Manda pra gente quem tirou. Peraí, não, peraí, Mari. Eu nem vou mexer aqui porque eu não tô conseguindo. Vamos assim mesmo. Ó, vamos lá. Nós vamos dar um sorriso e vocês tiram um print aí e marquem que vocês estiveram aqui na live com a gente. Um, dois, três. Ótimo. Marque. E ó, a Mari vai abrir uma caixinha de perguntas agora lá no Instagram dela, tá? Isso, gente. Vou E eu abrir vou abrir aqui também no meu Instagram, tá para bom? vocês colocarem as perguntas que vocês querem que a gente responda no workshop, até para eu direcionar melhor a preparação da nossa aula. Então, eu vou abrir a caixinha para vocês. Vocês correm lá e façam as perguntas de vocês, tá bom? Minha amiga, gratidão. Você é sempre grata a Deus e a doutora Bianca por nos conectar, tá? Nos conectar. Eu Maravilhoso. gosto muito porque a gente se entende, né, Mari? Entende, amiga? Conexão total. Sintonia. A gente tem um jeitinho totalmente diferente e tem uma conexão assim. Eu gosto muito do seu jeito de ser. Obrigada, viu? Muito Ai, eu que obrigada por agradeço pelo você convite. Fiquei muito cuidar feliz. da família Amanhecer com tanto carinho. Você é sempre muito bem-vinda à casa, viu? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, dia 30, Dia 30, gente. depois nós só vamos falar o horário. Beijo para todo mundo. Mari, beijo para você, beijo Beijo. para tua família. Beijo. Obrigada. Boa noite a Tchau. Boa todos. noite.